Muito bem, inventores e inventoras da história. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu hoje trago mais um vídeo aqui dessa revisãozinha rápida aí para esses vestibulares que estão ocorrendo agora no início de 2022. E um tema que você tem que sempre levar debaixo do braço na hora do vestibular são as duas guerras mundiais. No caso, vamos lembrar de algumas características dela para que você pontue bem nessas questões. Então, partiu o futuro do Brasil! Olha só, pessoal, vamos lembrar que no caso da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, nós tínhamos algumas características, alguns porquês dessa guerra. Tínhamos o revanchismo francês, o ódio dos franceses aos alemães desde a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, lá nos idos de 1871. Nós temos também o imperialismo e o neocolonialismo, que colocava as nações da Europa em rota de colisão por disputas de áreas estratégicas em África, Ásia e Oceania. Nós temos também o pan-germanismo e o pan-eslavismo, questões aí até étnicas de eslavos contra germânicos. Quer dizer, nós temos uma série de tensões e uma corrida armamentista que vai levar à formação de duas alianças militares. Uma, a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, e a outra, a Entente Cordiale ou Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, pela República Francesa e pelo então Império Russo. Lembrando que nessa guerra, num primeiro momento, nos primeiros meses de 14, ela é uma guerra de movimento, Mas logo depois, já ali ainda em 14, você se transforma numa guerra de posição, a famosa guerra de trincheiras. É nessa guerra que temos, de fato, o uso maior da aviação de combate, nós temos os tanques de guerra entrando em ação de fato, nós temos navios com grandes canhões de grosso calibre, temos a inserção da guerra química, com gás mostarda, gás cloro, gás fosfogênio e por aí vai. Quer dizer, e claro, ao final desse conflito nos últimos anos, temos aí a eclosão de uma grande pandemia, que era da famosa gripe espanhola. Então, quer dizer, Primeira Guerra Mundial entrando nesse contexto. Lembra que essa guerra, pessoal, ela acaba sendo vencida pela Tríplice Entente ou Entente Cordiale. A Alemanha é a grande derrotada. E a Alemanha seria punida lá pelo Tratado de Versalhes. Porém, a Itália, que estava na aliança, no meio da guerra, ela mudou para a Entente. Lembra? A Itália mudou de lado, Porque prometeram mundos e fundos à Itália. Só que quando terminou a guerra, a Itália não recebeu aquilo que foi prometido a ela, o que gerou uma insatisfação entre os italianos. Aí nós começamos a tecer o momento que vai levar para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma insatisfação da Itália com os ganhos, parcos, pobres ganhos dela na Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Alemanha se sentindo humilhada e injustamente punida pelo famoso Tratado de Versalhes, que punia duramente a Alemanha, e temos os efeitos dramáticos da crise de 1929, o crack da Bolsa de Nova York, que arrasou as economias do mundo e pegou muito fortemente a economia alemã, levando a uma situação de desesperança muito grande nas ruas da Alemanha, o que foi gerando um terreno fértil para a emergência do sistema nazista naquele país. Aliás, vamos lembrar que quando nós falamos do nazismo, nada mais é do que o fascismo do partido nazista, Então nós temos uma forma geral de governo que é o fascismo, Você tem ali os fascismos dos anos 30. Nós temos o fascismo original, que é o italiano, de Benito Mussolini. Mussolini que deu um golpe na Itália, levando o rei Vítor Emanuel III a chamá-lo para formar um governo. Esse golpe é chamado de Marcha sobre Roma, que faz 100 anos, foi em 1922, quando Mussolini entra na capital italiana com mais de 50 mil fascistas, e o rei, sentindo-se pressionado, acaba cedendo o governo a Benito Mussolini, transformando então a Itália num estado fascista. Nós temos daí o partido nazista na Alemanha, que vai gerar o fascismo alemão, cuja uma característica bastante forte era o antissemitismo, o ódio aos judeus. Porém, nós também temos outros dois fascismos que são importantes, que um é aquele que leva à Guerra Civil Espanhola, lá do franquismo de Francisco Franco, apoiado por Mussolini e Adolf Hitler, e também nós temos o salazarismo de Oliveira Salazar em Portugal, lá na Trinha. Lembramos que a Segunda Guerra Mundial ela começa quando a Alemanha invade a Polônia, e isso leva a França e a Grã-Bretanha a declararem guerra à Alemanha. E essa será uma guerra terrível, durando 6 anos e terminando com um bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que aqui vai se formar o eixo Roberto,
Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, que vão se unir então contra o resto do mundo, os países aliados, no caso, do qual inclusive o Brasil foi parte, né? Lembramos, por exemplo, que nessa Segunda Guerra Mundial temos uma guerra de movimento, é a chamada Blitzkrieg, uma guerra relâmpago, que acontece com um ataque coordenado de forças terrestres, forças aéreas e forças do mar. Ou seja, um ataque que não dá chance de defesa para o inimigo. Também é uma guerra que teve grandes avanços tecnológicos, como um avião a jato, sistemas de radar, sistemas computacionais surgindo ali, sistemas de criptografia, a própria era nuclear, que começou de fato tragicamente, mas começa ali. Temos o Holocausto, o extermínio sistemático de judeus europeus e outras minorias, como testemunhas de Jeová, homossexuais, ciganos, deficientes físicos e mentais, e também de outros inimigos políticos do nazismo, como por exemplo os socialistas, anarquistas, outros liberais e por aí vai, né, que também seriam levados a campos de concentração, tanto campos de trabalho forçado quanto os famosos campos de extermínio, onde chegavam lá realmente para serem eliminados aquelas pessoas que eram prisioneiras. No caso japonês, o Japão, claro, barbarizou sobre a China naquele momento. A invasão japonesa na China causou, só em Nanquim, na cidade de Nanquim, um número aproximado de mortes de mais ou menos 300 mil indivíduos. Por isso que até hoje as relações entre China e Japão sempre são meio acompanhadas de uma certa desconfiança, né? O Japão foi a potência imperialista do Extremo Oriente. Mas, no final, venceriam os aliados, né, contra as tropas do eixo. Então, o eixo Itália, Alemanha e Japão seria derrotado. A Itália já é derrotada em 43, né, já é derrotada logo, não tinha reais condições de combate como a Alemanha e Japão. A Alemanha se rende ali por volta de maio de 1945 e o Japão após os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45. Lembrando que ao final da Segunda Guerra Mundial nós temos as conferências de Yalta e Potsdam, que na prática são lá já meio que um encaminhamento para aquilo que a gente chama de Guerra Fria, o mundo bipolar. Haverá a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim e por aí vai, tudo nesse contexto ali já acontecendo, tá bom? Então, ó, espero que tenha sido útil, que essas dicas aí passem na sua cabeça, que essas dicas se consolidem nos seus estudos, dá aquela olhadinha nas suas anotações, é sempre importante. E no mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!